volta com o nosso assunto de bioquímica, falando de proteínas, já falamos alguma coisa sobre essas moléculas, a sua importância, suas funções e o seu constituinte básico, que são os aminoácidos. Caracterizamos os aminoácidos, reconhecemos a estrutura molecular, falamos alguma coisa a mais sobre aminoácidos também nessas duas últimas aulas que nós tivemos. Nessa aula de hoje, nós vamos responder a pergunta como que os aminoácidos se ligam para formar proteínas. Muito bem. Os aminoácidos eles vão se ligar por meio de uma ligação chamada peptídica, uma ligação covalente que acontece entre dois grupos químicos de aminoácidos vizinhos. O grupo ácido de um aminoácido com um grupo amino do outro. Essa ligação é uma ligação típica de condensação que acontece em outras moléculas. Nós já vimos isso, por exemplo, quando estudamos carboidratos, né? A ligação que ocorre entre duas moléculas, né, se juntando, se condensando, chama condensação. E nesse caso aqui, também há formação de uma molécula de água, né, se produz água. Nós temos uma hidroxila de um grupo, de um aminoácido, né, que seria o grupo ácido, e o hidrogênio proveniente do grupo amino formando água. O resultado disso é a ligação entre dois aminoácidos, uma ligação chamada de ligação peptídica. Como você pode perceber que claramente nessa figura, observe, aqui nós temos um aminoácido à esquerda, representado pelo R1, e à direita temos o aminoácido 2, representado pelo R2, lembrando aí que são cadeias laterais, né? E os grupos químicos envolvidos, exatamente o grupo ácido de um aminoácido com o grupo amino do outro. Observe que cada um está oferecendo a hidroxila do grupo ácido, OH, e o hidrogênio do aminoácido 2, que juntando os dois formam água, né? A reação de condensação. E o que nós temos aí destacado, então, de amarelo é a ligação peptídica. O produto formado aí é um dipeptídeo, né? Que tem dois aminoácidos, tá certo? Os aminoácidos ligados, chama dipeptídeo e uma ligação química surgiu aí. Aí o que nós temos? Vários aminoácidos vão se ligar dessa forma, formando peptídeos. Se eu tiver 3 é tripeptídeo, se eu tiver 4 é tetrapeptídeo. Se eu tiver aí algumas unidades, nós chamamos isso de quê? Chamamos isso de oligopeptídeo. Se eu tiver centenas de aminoácidos ligados, centenas de resíduos de aminoácidos, né? Nós temos um polipeptídeo, ok? Bem, é chamado resíduo de aminoácido por quê? Vocês perceberam que um aminoácido perdeu uma hidroxila e o outro perdeu um hidrogênio. Então, o que ficou foi parte dele, né? Perdeu uma pequena parte, chamada resíduos. Então, eu costumo dizer que uma proteína é formada de resíduos de aminoácido em razão dessa reação química que ocorre aí, tá bom? Então, entenda que eu vou ter formação de pequenos peptídeos, chamado oligopeptídeo, ou de moléculas compridas, longas, chamadas de polipeptídeo. Muitas vezes esses nomes polipeptídeo e proteína são intercambiáveis, né? Mas em algumas situações não é bem assim. Nós podemos ter uma proteína com várias cadeias polipeptídicas, tá certo? Mas, eventualmente, você vai encontrar os termos como sendo sinônimos aí, tá? Mas lembrando que proteínas, geralmente, elas podem ter duas ou mais cadeias polipeptídicas. Eu estou me referindo a uma cadeia só, que é o conjunto de muitos aminoácidos ligados. Vou fazer uma pergunta para você que você pode responder depois. Se eu tiver uma proteína, por exemplo, com 100 aminoácidos, quantas ligações peptídicas você acha que deve ter formado? Quantas moléculas de água se formaram ao final desse processo? Me responda essa pergunta, então, deixo para você. Prosseguindo aqui, o que nós temos sobre essas importantes moléculas, né? Aí, perceba como é que eu posso dar nome a um oligopeptídeo, como, por exemplo, que está representado aí. Quantos aminoácidos nós temos ligados aí? Quantos aminoácidos temos ligados aí? Bem, nós temos 5 aminoácidos ligados, ok? Formando um pentapeptídeo. Se nós temos 5 aminoácidos, temos 4 ligações peptídicas, né? Geralmente você faz a conta que é o número de aminoácidos menos 1. Então, se eu tenho 5 aminoácidos, eu tenho 4 ligações peptídicas. Naturalmente, cada uma dessas ligações peptídicas formadas aí resultou na molécula de água. Então,
eu tenho 4 moléculas de água formadas, já respondendo a pergunta que eu deixei para vocês, né, no último slide, tá bom? Mas como eu posso dar nome? Bem, aqui é muito fácil, porque eu tenho só 5, né? Mas nem sempre, se eu tiver 100 aminoácidos, eu não vou conseguir repetir esse nome, obviamente. Então, mas como que eu daria um nome, por exemplo, a esse oligopeptídeo aí? Primeiro, eu identifico a extremidade chamada N-terminal, assim chamada porque o grupo amino está aqui à esquerda, né? Enquanto que na outra extremidade ela é chamada de carboxiterminal ou C-terminal, porque eu tenho o grupo ácido exatamente localizado aí. Então, toda proteína, ou polipeptídeo, ou oligopeptídeo, tem uma extremidade N-terminal e uma outra extremidade chamada C-terminal, tá bom? Bem, algumas proteínas que exercem funções importantes, reconhecer qual é a parte, né, amino-terminal e C-terminal, é muito relevante, tá bom? Mas foge ao escopo da nossa aula dar explicações a respeito disso aqui agora, ok? Mas observe, o primeiro aminoácido aqui é uma serina, né? Serina, que está representado aqui, ó, serina. Vamos abrir a figura aqui para você ver. O primeiro aí é serina, não é? Percebe? O primeiro aqui é serina. Se o primeiro aí é serina, então o nome seria seril, referindo exatamente ao primeiro aminoácido. O segundo é uma glicina, então chama glicil. O terceiro é tirosina, é tirosil. O quarto é alanina, chama alanil, enquanto que o último aí é leucina, né? Leucina, simplesmente chamada leucina mesmo. Então esse seria o nome desse pentapeptídeo chamado seril, glicil, tirosil, alanil, leucina. Podemos representar esses aminoácidos aqui por sigla, ou de 3 letras ou de uma letra só, né? Essa aqui foi a primeira a ser idealizada, essa aqui foi a segunda a ser idealizada, em razão do desenvolvimento da bioinformática, né? E aí ocupa um espaço menor na memória do computador, usando uma letra só ao invés de 3. Então, hoje, quando nós queremos representar aminoácidos em uma cadeia polipeptídica, nós usamos uma letra. Né? Então, tem um alfabeto aí de 20 letras, okay? Que representa, cada letra representa um aminoácido. Então, seria assim, ó, seria o glicil, tirosina, alanina, leucina, ou simplesmente SGYAL, onde cada um dessas letras representa um aminoácido, ok? Então, vimos como que podemos dar nome a um oligonucleotídeo, né? E prosseguindo nossa aula aqui, o que nós temos? As proteínas, elas podem ser moléculas muito grandes. O tamanho da proteína não significa a sua importância, ou seja, não existe uma correlação direta entre o tamanho e a sua importância, tá certo? Nós temos vários hormônios que são pequenos, eles têm 3, por exemplo, aminoácidos só, né? Outros pode ter algumas unidades, 9 aminoácidos, por exemplo. Outro pode ter algumas dezenas só, mas são importantes. Então, não significa que tamanho seja documento, como diz por aí, tá bom? A importância dela não está relacionada ao seu tamanho, ok? Não está relacionada ao seu tamanho. Mas existem moléculas de proteína de tamanhos bem diferentes e podem também ter uma ou mais cadeias. Assim, nós podemos entender que algumas informações sobre proteínas são importantes. Por exemplo, aqui são dados moleculares de algumas proteínas. Aqui que nós temos o citocromo C, uma proteína importante, né? Que é fundamental para o transporte de elétrons na cadeia transportadora de elétrons. Nós vamos ver isso depois. É considerada uma proteína grande. Ela tem de peso molecular 13.000. Né? O peso de 13.000. O número de resíduos são 104, enquanto que o número de cadeias, né, polipeptídicas apenas uma. Mas se observarmos mais um pouco aqui, olha essa aqui mais embaixo, a quimotripsina, que é uma protease, né, uma enzima que digere proteína. Nós temos isso, mas aqui está representada aí, é de bovino, e ela tem um peso molecular de 21.600 Daltons, né, é a representação aqui. E tem 241 resíduos de aminoácidos, tem 3 cadeias polipeptídicas. Bem, assim nós temos as proteínas variando no seu peso molecular, que tem a ver com o número de resíduos e também com
o número de cadeias polipeptídicas, ok? Nós temos uma proteína que chama atenção aqui, ó, chamada tintina humana, encontrada no músculo humano. Olha o peso molecular dela, 2.993.000 Daltons. E ela tem 26.926 resíduos de aminoácidos. É provável que você levaria pelo menos uns 3 dias para ler tudo isso aqui, né, em leitura contínua, né? Então, se eu te desse sequência para você ler igual eu dei para você ler agora, anteriormente, você levaria aí vários dias para ler 26.926, né? Vamos fazer uma conta aí de quantas letras tem uma página. Seria a mesma coisa, não é? Aproximado 3 dias. Tem que fazer o cálculo para ver, mas é mais ou menos isso. O que nós temos aqui é o número de cadeias, apenas uma cadeia. Enquanto que essa aqui é da glutamina sintase, produz glutamina, que também é um aminoácido, né, de Escherichia coli, ela tem um peso molecular de 619.000, não é? E tem 12 cadeias polipeptídicas. Então, observe que o tamanho, o número, que refere-se ao número de resíduos e, portanto, seu peso molecular, e o número de cadeias vai variar entre as diferentes proteínas, tá ok? Prosseguindo aqui, o que nós temos mais sobre essas moléculas, né? As proteínas, elas apresentam só aminoácidos na sua constituição? Bem, basicamente sim, mas outras moléculas podem também estar ligadas a proteínas, tá certo? Você já deve ter ouvido falar disso. Aliás, quando falamos de lipídios, nós falamos que existem lipoproteínas, né, que são proteínas que transportam lipídios, como, por exemplo, o HDL, que transporta colesterol, o LDL, lipoproteína de baixa densidade, né? Ou lipoproteína de alta densidade. Essas são proteínas que transportam o colesterol. Nós vimos isso. Esses são exemplos de proteínas conjugadas, está ligada a uma outra molécula. Nesse caso, lipídio. Abrindo a figura aqui para você perceber, olha só, lipoproteínas, como disse LDL e HDL, transportam lipídios, né? A beta-1, lipoproteína do sangue. Ou pode ser proteínas que estão associadas a glicídios, como glicoproteínas. Aí o grupo chamado prostético, que é o grupo que está ligado à proteína, né? Assim, o nome que a gente dá, prostético, é um carboidrato. E a imunoglobulina, por exemplo, que é um anticorpo, né? O IgG, apresenta carboidrato na sua composição. Ou fosfoproteína, que tem grupos fosfatos, a caseína do leite é assim. Hemoproteínas, como o caso da hemoglobina, não é? Que tem ferro na sua constituição. Ou flavoproteínas, que vamos ver depois. Flavina, adenina, dinucleotídeo. Isso é uma proteína que tem um grupo, nesse caso, prostético, chamado nucleotídeo, né? Nucleotídeo de flavina. A succinato desidrogenase é um exemplo. Bem, metaloproteínas, como o ferro, o zinco, o cálcio, o molibdênio, cobre, etc., são proteínas que apresentam esses grupos aí, ferritina, álcool, desidrogenase, calmodulina, não é? Dinitrogenase, plastocianina, são exemplos de proteínas que apresentam outros elementos ligados a ela, tá bom? São grupos prostéticos. Então, ao examinar a proteína, o elemento básico são aminoácidos, mas outras moléculas ou íons, não é, podem estar ligados, seja ferro, cobre, não é, esses elementos minerais podem estar ligados também, carboidratos, lipídios, conforme nós vimos, tá bom? Prosseguindo no nosso assunto, o que nós temos? Tá, vamos parar por aqui para essa aula não ficar tão longa como estamos fazendo. Aí eu volto com a segunda parte, tá ok? Vamos lá.